Que bênção, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos. Que maravilha. Como é bom nós estarmos aqui juntos como família do Senhor para glorificarmos a Deus, edificarmos as nossas vidas e proclamar o Salvador. É por isso que nós estamos aqui. Meus irmãos, só pelos louvores que nós já cantamos, por tudo que Deus já tem feito aqui neste momento, minha vida já foi grandemente edificada. Ouvir aqui o testemunho do batismo, aquilo que a nossa irmã Mari compartilhou também, tudo isso edifica as nossas vidas. E Deus nos ama, você é alvo do amor de Deus, você tem no coração de Deus um lugar muito especial. Deus tem um amor obstinado por você. Você já parou para pensar nisso? Você é grandemente amado, escolhido, chamado pelo Senhor. E nós, meus irmãos, nós estamos nos aproximando do mês de maio. Você já ouviu aqui, viu nas comunicações, nos avisos, na ênfase que durante o mês de maio nós temos um foco nas famílias. Isso é algo que anualmente nós fazemos. No mês de maio nós temos esse foco nas famílias. Mas nós sabemos que família é lugar de bênção, mas também é um lugar onde muitas vezes lidamos com conflitos, com problemas, com dificuldades e nós necessitamos de uma ajuda maior para abençoar as nossas famílias, para nos ajudar a viver dentro dos nossos lares todo o bom plano que Deus tem para cada uma de nossas famílias. Cada família aqui é especial para Deus, porque a família é projeto do Senhor. Casamento é algo que nasceu no coração de Deus. Filhos são bênção, são herança do Senhor. Família é um lugar de manifestação da graça de Deus. Mas, quando nós não construímos uma família, um lar, uma casa, debaixo dos princípios do Senhor, nós entramos numa jornada muito perigosa. E o tema dessa pregação, debaixo das suas asas, tem como texto base ali o livro de Ruth, que eu desafio você a ler na sua casa. São 4 capítulos. Um texto que não é grande, mas a mensagem deste livro é grandiosa. E traz muita bênção para as nossas famílias, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. E por isso eu quero e desejo que esta mensagem edifique a sua vida, edifique a sua família, traga renovo, traga direcionamento, talvez uma correção de rota, alguma decisão que você está prestes a tomar. E no seu coração você sabe que isso não vai abençoar a sua família. Mas às vezes as crises, as demandas, as dificuldades, elas vão pouco a pouco nos arrastando e nos levando para longe dos caminhos do Senhor. E eu espero que essa palavra abençoe a sua vida e possa trazer um direcionamento do alto, um direcionamento do céu para a sua casa e que você viva debaixo das asas do Senhor. É o meu desejo nesta tarde. Amém, meus irmãos? Então se prepare aí, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E eu quero novamente convidar você a orar, pedir que o Espírito Santo, ele traga entendimento, traga discernimento, que nada venha nos distrair. Às vezes é uma preocupação, às vezes é algo que está ali batendo no nosso coração, mas que você não se distraia, mas que o seu coração, a sua mente esteja aberta para aquilo que Deus deseja ministrar aqui nesta tarde. Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco e pedimos que o Teu Espírito continue ministrando na vida de cada um que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando online, cada um onde estiver, Deus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua palavra encontre espaço nos nossos corações e que possamos receber alimento, pão do céu, porque nós necessitamos sim de construir as nossas famílias, mas debaixo das asas do Senhor. Pai, fala ao coração de cada um aqui, é o que eu peço neste momento, em nome de Jesus, amém e amém. Quando a gente fala em família,
É muito comum, e hoje nós vivemos aí as vitrines das redes sociais, das mídias, onde a gente encontra aquelas famílias que, aos nossos olhos, são perfeitas, não tem problemas. Quando você olha, aparentemente, tudo ali está funcionando bem. E nós infelizmente, né, nós acabamos passando uma imagem de que está tudo bem quando não está bem. E quando a gente olha para o livro de Ruth e para a Bíblia é muito interessante, meus irmãos, porque ela não esconde. A Bíblia ela é sincera, ela mostra a família como ela é, sem maquiagem, sem verniz, sem uma aparência distorcida. E quando nós olhamos aqui para o livro de Ruth, a gente vai ver a história de uma família. O meu convite para você nessa tarde é que você observe a história dessa família e que você possa aprender a partir desta história, porque ela não está por acaso na Bíblia, e que essa história possa trazer um direcionamento para a sua família, a sua casa. E aqui nós encontramos uma família que começa destruída. Quando a gente inicia o livro de Ruth, nós encontramos aqui uma família destruída. É uma família que está enfrentando crise, decisões difíceis, falta de alimento, luto e amargura com Deus. Esse é o cenário da família que nós encontramos quando a gente começa o livro de Ruth. Mas então eu quero que você pense na sua família. Como é que está a sua família? Como é que estão as coisas dentro da sua casa, no seu casamento, relacionamento com seus filhos, com aqueles que convivem com você? Como vai as coisas? Como está a sua família? É importante a gente ter uma leitura real, uma leitura verdadeira, um diagnóstico certo de como nós estamos, porque é a partir daí que nós vamos, então, identificar aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser corrigido. Quando a gente vai e procura um médico, estamos com algum problema, geralmente nós temos que fazer um exame, e no exame nós identificamos alguma coisa que não está boa e precisa ser ajustada. E quando a gente olha para a nossa família, qual é o exame, qual é o diagnóstico, qual é o cenário que você identifica? Porque isso vai nos ajudar a encontrar o caminho de volta, o caminho correto, caso a gente precisa corrigir alguma rota. Mas então a gente está aqui diante de uma família de um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion. Era uma família que estava ali vivendo na terra prometida, uma família que vivia lá em Belém, mas então eles encontram dificuldade. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5, livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 5. Aqui nós já vamos ter aí um contexto e um cenário do que aquela família estava enfrentando. A palavra do Senhor diz assim: na época em que os juízes lideraram, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Já deu para perceber o cenário dessa família. Uma família que, no momento de crise, tomou uma decisão, mas essa decisão levou eles a um lugar mais complicado e mais difícil ainda. É interessante que o livro de Ruth começa com essa expressão, nos dias em que julgavam os juízes. Aqui, eu quero chamar a sua atenção que essa informação, ela não é somente um detalhe histórico, ela é um aviso teológico.
Porque quando a gente olha o cenário, tanto de Ruth e quando a gente vai para o livro de Juízes também, nós temos essa informação de que nos dias dos juízes não havia rei em Israel. Sabe o que acontecia? Cada um fazia o que achava mais reto, correto. Cada um tomava as suas decisões. Esse era o contexto que Elimeleque e a sua família estavam vivendo. Era um tempo muito difícil. Ali, meus irmãos, não havia direção, não havia uma liderança, não havia uma bússola moral. E isso é muito perigoso. Mas era o tempo em que eles estavam vivendo ali, naquele momento em Belém. E nesse tempo tão difícil ali, algo pior acontece, chega a crise, chega a fome, falta pão. E então, aquela família, como muitas das nossas famílias, nós somos levados a tomar decisões. E a gente vai aprender aqui, através da história de Elimeleque, de sua família, que as decisões da família têm consequências. Toda decisão que a gente toma, ela tem uma consequência. Tem decisões que elas terão uma consequência pequena, outras elas terão um impacto maior nas nossas famílias. Mas esteja claro de que toda decisão que nós tomamos, ela vai nos levar para um lugar. Ela vai trazer consequências para a nossa família. E então nós encontramos aqui um chefe de família, Elimeleque. E diante daquele momento, onde não tinha alimento ali em Belém, eles precisam tomar uma decisão. Eles estavam lutando pela sua sobrevivência. E então Elimeleque, ele toma uma decisão ali, diante da sua família, naquele momento. E é interessante que a gente vai encontrar aqui uma certa ironia, né? Porque o lugar onde eles moravam, Belém significa casa do pão. Se você não sabia o significado de Belém, agora você já sabe. Belém é casa do pão. É como se fosse uma padaria. Ali era conhecida, aquela cidade era conhecida por isso. Era a casa do pão. Quando você ouve casa do pão, você já associa isso a alimento. Mas na casa do pão faltava pão. Faltava alimento. Algo essencial, algo fundamental ali para a sobrevivência, não apenas de Elimeleque, mas de toda a sua casa e de todas aquelas pessoas. E a gente vê essa ironia, a ironia de Belém, porque na casa do pão faltou o pão. E Elimeleque, o nome dele significa meu Deus é rei. E quando a gente vai ali para o contexto do Novo Testamento, quando a gente olha o povo de Israel, o nome, ele mostrava quem era aquela pessoa. Então, quando alguém falava Elimeleque, aquilo já demonstrava e manifestava que Deus era o rei daquela pessoa. Deus era o rei do chefe daquela família. Elimeleque significa isso. Mas quando a gente olha aqui para esse momento, e os momentos de crise, eles são muito perigosos, porque eles nos pressionam e eles querem nos levar para uma tomada de decisão. E a gente precisa, meus irmãos, tomar as nossas decisões debaixo de temor, de oração e de busca de Deus. Porque se a gente não fizer isso, nós corremos um grande risco de tomar decisões que trarão um impacto negativo e vão arrastar a nossa família para um lugar onde nós nunca deveríamos ter ido. E quando a gente olha aqui para a história de Elimeleque, ele então morava na casa do pão. Na casa do pão faltou o pão e eles precisavam de alimento. Então eles decidem naquele momento de dificuldade abandonar o lugar de Deus, porque o lugar de Deus parecia não funcionar. Isso é um alerta para nós. É interessante que um autor chamado David Atkinson, ele diz o seguinte, que Elimeleque significa meu Deus é rei, e acredita que há nesse nome, na verdade, uma censura da falta de dependência dele e da sua confiança em Deus, porque Elimeleque liderou sua família a fugir da casa do pão para uma terra de idolatria, enquanto ele deveria ter liderado sua família a buscar a Deus naquele momento de crise. Quando a crise chega na nossa casa, o que a gente faz? O que você faz? Qual é o parâmetro para as suas decisões?
Qual é o princípio que você toma como fundamental para você tomar as decisões na sua família? É o caminho mais fácil? E é interessante que quando nós olhamos para o contexto ali onde Elimeleque e sua família estavam vivendo, eles estavam em Belém, e eles decidem, eles escutam, chega a notícia de que lá em Moabe tinha alimento. Lá em Moabe tinha pão. Enquanto na casa do pão faltava pão, lá em Moabe tinha pão. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes você pode pensar assim, que a mudança ali de Elimeleque e da sua família é apenas uma mudança de CEP, uma mudança de endereço, mas não é isso. Eles moravam lá em Belém. E eles então fazem provavelmente esse trajeto que você está vendo, eles saem de Belém e eles fazem todo esse trajeto para chegar até Moabe. O Moabe estava fora da terra prometida. Moabe era considerado um território pagão, de deuses estranhos. Era um lugar complicado, onde as pessoas não buscavam a Deus. E é interessante que os moabitas, eles eram conhecidos não por adorarem a Yahvé, mas por adorarem a Camoz, um deus a quem faziam sacrifícios humanos. Além de idólatras, os moabitas também eram opressores. Quando a gente vai lá para Juízes, a gente vai encontrar um momento em que o rei de Moabe, Eglon, ele invade o território de Israel, eles saem da terra de Moabe, invadem o território de Israel, e eles então escravizam ali o povo de Israel, por 18 anos. Então, Moabe não era um destino onde Elimeleque com a sua família deveriam ir, mas buscando a sobrevivência, buscando a solução para o momento que eles estavam vivendo, ele então decide levar a sua família para uma terra estranha e sair da onde eles não deveriam ter saído. Ele não apenas mudou de endereço, ele mudou de direção espiritual e ele arrastou a sua família junto para esse lugar. Qual é o resultado? Eles ficaram ali por quase 10 anos, quase uma década. Quase 10 anos. Seus filhos casaram com mulheres moabitas, que também era um princípio que foi quebrado, porque Deus já tinha falado que isso não deveria acontecer, mas eles, além de buscarem refúgio numa terra estranha, também seus filhos casaram com mulheres moabitas. Mas Elimeleque, nessa busca de uma solução, ele encontrou a morte. Ele perdeu a vida buscando a sobrevivência. Ele buscou refúgio na terra das opressões. E ele, em vez de buscar socorro debaixo das asas de Deus, ele buscou socorro onde ele, na verdade, não encontrou esse socorro. E o que aconteceu ali? Durante esses 10 anos, Elimeleque então perdeu a sua vida, seus filhos também. Além de se casarem com mulheres moabitas, eles também acabaram morrendo. E aí ficou Noemi. Noemi, então, que foi para aquela terra buscando uma vida nova, buscando um recomeço, buscando uma solução para a crise que eles estavam enfrentando. Então ela chega em um determinado momento em que ela está sozinha. O seu esposo faleceu, seus filhos faleceram, e ela agora é uma viúva em uma terra estranha e ela está ali sozinha. Qual seria o futuro dessa mulher? Então, ela, quando nós lemos o livro de Ruth, nós podemos enxergar que Noemi está agora, neste momento, profundamente triste. Seu coração está amargurado, a ponto dela falar assim que Deus estava descarregando a mão dele sobre a sua vida. E é interessante que quando a gente olha para esse momento, a gente vê que nenhuma família sai ilesa das suas decisões. Quando a gente toma decisões, elas trarão consequências para as nossas vidas. E quando pai e mãe abandonam o lugar de Deus, toda a família vai sentir o peso. Um alerta para nós aqui é que a gente não deve trocar aliança por conforto. A gente não deve trocar fé por conveniência, porque isso nos leva para uma jornada perigosa. E aí que eu quero chamar a sua atenção. Será que hoje você está sendo tentado a trocar Belém por Moabe?
alguma decisão na sua vida que você está prestes a tomar e que você ainda não consultou a Deus acerca disso, eu quero desafiar você a colocar todas as decisões da sua família diante do Senhor. Oração não deve ser o último item da nossa lista, mas a gente deve, unidos como família, você deve se reunir ali junto com o seu cônjuge, com os seus filhos e buscar o Senhor. Há desafio na sua casa, há uma crise que você está enfrentando, talvez não é falta de pão, mas está faltando alguma coisa. Está faltando amor, está faltando perdão, está faltando algo na sua família. Busque a Deus. Cuidado com decisões que são tomadas fora de um direcionamento de Deus. Mas eu desafio você a colocar tudo em oração diante do Senhor, pedindo: Deus, nos dá a direção correta. Nós não queremos errar, não queremos tomar decisões que venham a desagradar ao Senhor. A família de Elimeleque nos ensina como é importante nós submetermos todas as nossas decisões diante de Deus. Mas, além disso, uma outra lição que nós aprendemos aqui através dessa família é que a família é sustentada pelo amor leal. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Porque a gente pode olhar a história de Noemi, a história da sua família, e a gente pode achar que não tem mais jeito. E às vezes a gente pode também olhar para a nossa família e diante de uma situação, de um problema, a gente fala: ó, isso não tem mais jeito. Isso não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você que em Jesus há esperança sim, para todas as famílias. Em Jesus há recomeço, em Jesus há perdão, em Jesus há redenção, em Jesus nós podemos encontrar a resposta. Em Jesus nós podemos encontrar sim a direção que nós necessitamos. E a família é sustentada pelo amor leal. Amor é algo que não pode faltar em nossas famílias, em nossas casas. E Deus é a fonte do verdadeiro amor. Então Noemi, lembra que Noemi agora, ela está sozinha. Ela perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, ela está numa terra estranha, ela é uma viúva, e naquele contexto isso era algo muito complicado. Então ela escuta que lá na casa do pão, lá em Belém, agora há um novo momento, agora existe alimento lá, então ela decide voltar para Belém. Lembra daquele trajeto que eles fizeram? Agora ela está retornando para a sua cidade, de onde ela havia saído, e ela decide voltar para Belém, mas não porque ela melhorou, ela ainda está destruída por dentro. E quando ela chega lá em Belém, isso é notável pelo seu discurso, pelas suas palavras, mas ela está em busca de alimento para a sua vida. E então ela fala com as suas noras, porque os seus filhos, Malom e Quilion, tinham casado com mulheres lá de Moabe. Um casou com Orfa e outro casou com Ruth. E então Noemi fala para aquelas mulheres, suas noras, porque elas não tinham um compromisso, elas não tinham a obrigação de estarem com Noemi. Então Noemi fala para elas o seguinte: olha, vocês ainda têm a chance de encontrar um novo esposo aqui em Moabe, porque eu não tenho mais na minha idade como gerar um novo filho para que vocês possam casar. Porque era um costume, né? Quando um filho falecia, o outro filho poderia tomar o lugar, poderia assumir o casamento daquele irmão que faleceu. Mas Noemi já não tinha mais essa condição, pelo contexto dela, pela sua idade, ela já não tinha mais esposo. E então ela fala para Orfa e para Ruth: olha, voltem lá para a casa dos seus pais, para que vocês possam recomeçar a sua vida. E aí nós vamos encontrar aqui algo muito lindo, que é uma declaração, que na verdade é uma declaração de uma nora para a sua sogra. É um texto que muitas vezes, né, nós encontramos isso em mensagens de casamento, em convites de casamento, mas na verdade essa declaração é a declaração que Ruth faz para Noemi. E é um versículo chave nesse livro, quando lá em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, ela fala o seguinte: diante daquela proposta de Noemi, para que ela voltasse para a sua casa, Ruth fala o seguinte, ela fala: não me instes para que te deixe, onde tu morreres,
morrerei eu. Onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Isso que muitas vezes é usado em mensagens, em declaração de um cônjuge para o outro, na verdade é uma declaração de uma nora para a sua sogra. Mas aqui não é uma declaração de romantismo, não. Sabe o que Ruth está fazendo? Ela está fazendo um voto. Ela está fazendo um voto com Noemi. Ela escolhe o povo, o Deus e o futuro de Noemi. Sem garantia nenhuma, porque naquele momento Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Ela não tinha nada. Mas apesar de tudo isso, Ruth tem algo no coração dela, algo que desperta nela, que ela então escolhe o povo, o Deus e o futuro daquela mulher que nada tinha para oferecer para ela naquele momento. Não havia garantia nenhuma. Aí eu quero chamar a sua atenção para um conceito muito lindo e muito importante na palavra de Deus, que é uma palavra chamada excede. Excede não tem uma tradução para a nossa língua, mas ela tem um conceito. Excede é algo chave no livro de Ruth, porque não apenas aponta para o que Ruth fez, mas também aponta para o amor que Deus tem pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas famílias. Apesar de não ter uma tradução exata, mas significa amor leal, fiel, é um amor que vai além do que a lei exige. É o tipo de amor que fica quando não há razão prática para ficar. Há um autor, o Paul Miller, que diz o seguinte, que excede, combina compromisso com sacrifício. É amor sem estratégia de fuga. Você se prende ao objeto do seu amor. Não importa como ele responda. É um amor obstinado. É um amor obstinado. E esse é o amor que Deus tem pela sua vida. Esse é o amor que Deus tem pela vida de cada um de nós. Então nós vemos aqui em Ruth essa expressão de amor, esse amor obstinado, esse amor leal, esse amor que ama quando não há garantia nenhuma. Ruth então tem essa disposição. Mas é interessante que Noemi neste momento ela está fechada para Deus. Quando a gente vai lá para o capítulo 1, no versículo 20, ela fala assim, o Todo-Poderoso, ou seja, Deus, Ele me tratou com amargura. Ele está pesando a sua mão sobre mim. Essa era a visão que Noemi tinha da sua situação. Ela perdeu seu esposo, ela perdeu seus filhos, ela perdeu a sua condição. Ela não tinha visão de futuro. O cenário que ela estava ali vislumbrando era um cenário muito complicado e muito difícil para ela. E a visão que ela tinha de Deus era que Deus estava tratando ela com amargura. Mas quando a gente olha para o contexto ali e a gente vê essa disposição de Ruth para com Noemi, a gente vê que Deus estava cuidando de Noemi através de Ruth, aquela a quem ela havia mandado embora. E sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? É que muitas vezes Deus vai cuidar da nossa vida e da nossa família através de pessoas inesperadas. Através de situações inesperadas. Coisas que você não imagina, pessoas que você nem pensava que iriam te ajudar, Deus levanta para poder abençoar a sua vida e a sua família. Por isso mantenha a sua esperança em Deus, mesmo que o cenário hoje seja difícil, mesmo que a situação que você esteja enfrentando na sua casa seja muito complicada, mantenha os seus olhos no Senhor, coloque-se debaixo das asas dEle, porque ali nós encontramos refúgio, ali nós encontramos proteção para as nossas famílias. Mas Noemi não estava conseguindo enxergar isso naquele momento, e muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente acha que Deus não está fazendo nada por nós, que Deus não está lutando pela nossa vida e pela nossa família. Às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue enxergar a presença dEle ao nosso lado, mas Ele está ali. Ele estava cuidando da vida de Noemi, aquela viúva que estava num momento muito difícil e muito angustiante. E aí a gente vai ver aqui nesse momento em que, além dessa lição tão preciosa, que fala sobre um amor leal, esse amor excede, um amor que nasce no coração de Deus, a gente vai ver que a família precisa também de proteção e de provisão. Toda a família precisa disso. A nossa vida precisa disso.
E a família de Noemi não era diferente. A sua vida, o que ela estava vivendo ali. Então, quando Noemi escuta que lá em Belém havia pão, ela decide então fazer o caminho de volta. E ela então vai, se coloca nessa rota, Ruth se agarra ali, falando, não te deixo, estou com você, o seu povo agora é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, se você vai para Belém, eu vou com você. Então elas retornam e elas chegam ali na época da colheita. Só que elas não têm recurso, elas não têm dinheiro, elas não têm um homem, elas não têm uma rede de proteção. Elas chegam ali então desprovidas. Situação difícil, mas elas precisam encarar. Mas algo que eu aprendo aqui com a vida de Ruth, e eu quero chamar a sua atenção porque isso é um princípio para nós, é que toda a família precisa de proteção e de provisão. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus vai fazer o milagre, aquilo que está além das nossas forças, mas aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Deus não vai fazer. E então Ruth chega ali naquele momento, junto com a sua sogra, Noemi. E o que ela pode fazer ali? Ruth não tinha esposo, Noemi não tinha esposo. Elas estavam vulneráveis ali, porque uma viúva naquele contexto, ela não tinha alguém que pudesse lutar por ela. E então, mas o que ela podia fazer? É interessante que Ruth não fica lamentando, chorando, angustiada ali pela situação que ela estava vivendo, mas ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar. O que eu posso fazer agora nesse momento? Eu posso trabalhar, então eu vou trabalhar. Eu preciso buscar alimento para a minha vida e para a minha sogra, eu vou fazer isso. Então ela vai e entra em um dos campos. E ela vai fazer algo que é chamado de rebuscar. Rebuscar era você entrar em um campo, estava ali no tempo da colheita, só que naquela manipulação, naquela movimentação, lógico que alguma coisa vai cair no chão. Espigas, uma sobra ali do que foi colhido, e era um direito. Isso é muito lindo, porque lá em Levítico, Deus já tinha dado essa garantia. Por lei, os estrangeiros, os pobres, eles tinham esse direito de entrar em um campo e colher aquilo que havia sobrado, aquilo que havia ficado ali caído. É muito lindo ver como Deus organizou as coisas. Então Ruth, a partir desse direito que ela tinha, esse direito garantido por lei, ela então entra em um dos campos e ela vai trabalhar. É o que eu posso fazer hoje, então eu vou fazer isso. E às vezes nós precisamos e desejamos mudanças em nossas casas, em nossas famílias, mas a gente precisa se colocar em movimento. A gente deve orar, buscar a direção de Deus? Sim. Mas às vezes você precisa de uma nova oportunidade de trabalho. O que você pode fazer por isso? Ore, mas se capacite. Faça contato com pessoas. Às vezes há gente que deseja mudança, mas não se coloca em movimento. Ruth nos ensina a importância de nós fazermos o que podemos com aquilo que nós temos no momento. Ruth então vai trabalhar, ela entra naquele campo e ela vai se esforçar ali. E mal sabia ela que no campo onde ela entrou, aquele campo pertencia, na verdade, ao futuro esposo dela. Já pensou se ela não tivesse tomado essa decisão, essa iniciativa, não tivesse feito a sua parte? Mas então Ruth, tomando essa iniciativa, ela vai trabalhar. E ela entra ali no campo de Boaz. Então surge essa figura aqui, um homem que surge nessa história tão difícil na vida daquelas duas mulheres. E Boaz então, ele é o proprietário daquele campo, daquele terreno ali, daquela propriedade onde Ruth estava ali colhendo as espigas, as sobras. E quando nós encontramos aqui esse homem Boaz, eu acho muito interessante as primeiras palavras que Boaz profere. Quando a palavra de Deus vai falar sobre esse homem, a gente encontra aqui que as primeiras palavras dele são: o Senhor seja convosco. Boaz se aproxima ali para falar com os seus empregados, mas a gente vê aqui um homem de Deus, porque homem de Deus,
ele tem uma boca cheia de palavra de Deus. O Senhor seja convosco. A gente vê na atitude, na vida de Boaz, um homem que conhecia Deus. Um homem que tinha temor a Deus. E quando ele então observa ali, ele vê que tinha alguém diferente. Ele vê que havia uma mulher diferente ali naquele momento, naquele dia, trabalhando ali naquele campo. E então ele pede informação acerca de quem era aquela mulher. E aí eles informam. Essa mulher é Ruth, a Moabita, ela veio para cá juntamente com Noemi. E cidade, Belém não era uma cidade grande. Ali provavelmente as notícias corriam e as pessoas já sabiam de todo o contexto, de tudo aquilo que havia acontecido com a família de Noemi. Mas então Boaz então ele se levanta ali como um protetor. Ele chama Ruth de filha minha. Ele oferece proteção, ele oferece comida, ele oferece água e ele oferece dignidade. Ruth estava ali trabalhando no seu campo, mas ele dá ordem ali, a partir de saber o que estava acontecendo com aquela mulher, ele então dá ordem aos seus empregados: olha, não incomodem essa mulher. E ele fala com ela com dignidade, com respeito, diz: olha, você pode trabalhar aqui tranquilamente, exerça o seu direito. Se você tiver sede, você vai lá onde os servos têm água, você pode tomar, não tenha receio disso. E ele até depois vai lá com os servos dele e dá uma ordem, fala: ó, é o seguinte, quero que vocês deixem cair mais coisas, pode deixar cair mais espigas, para que ela possa colher mais. Então Boaz trata com generosidade essa mulher que estava ali nesse momento tão difícil. É interessante que elas voltam para Belém em busca de pão, em busca de providência. E a providência ali, ela se manifesta com rosto, com mãos e com generosidade através da vida daquele homem, através de Boaz. Quando Boaz fala isso, quando Boaz profere as suas palavras, não é um protocolo religioso que ele faz ali. Ele está demonstrando, na verdade, que ele era um homem orientado por Deus. E é isso que nós devemos buscar nas nossas casas e nas nossas famílias. Homem, seja um Boaz na sua casa. Sabe, às vezes é triste ver que um homem, um pai de família, um esposo, ele é um Boaz fora de casa. Mas quando chega dentro da sua casa, ele se transforma. Não há generosidade, não há bondade, não há amor. Não tem amor nas suas palavras, nas suas atitudes. Mas eu quero chamar a sua atenção. Busque ser um Boaz dentro da sua casa. Um homem que vai tratar com bondade aqueles que Deus colocou debaixo da sua proteção. Mas da mesma maneira, mulher, busque aprender com a vida de Ruth. Uma mulher que demonstra temor a Deus, mas que demonstra também dignidade, demonstra respeito, demonstra dedicação. Porque casamento é formado por atitudes das duas partes. Aqui eles ainda não estão casados, mas a gente já vai vendo que os dois vão revelando como eles eram. Como era o caráter de cada um. E a gente vai entender o porquê Deus então foi aproximando e uniu esses dois em um relacionamento conjugal, que nós veremos que vai ter uma reviravolta aqui. Mas então a gente vê as atitudes de Boaz, a gente vê a atitude de Ruth, nós vemos aqui pessoas que, apesar do contexto que estavam vivenciando, elas vão demonstrando o amor, demonstrando a graça de Deus. E aí, a nossa palavra de hoje fala debaixo das suas asas, a família que encontrou o abrigo. Sabe por quê? Porque no livro de Ruth, e eu quero chamar a sua atenção para o texto que está lá no capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 12, né? Ruth 2, versículo 12 diz o seguinte, é o texto-chave aqui dessa reflexão. Fala o seguinte: o Senhor retribua o teu feito, sob cujas asas vieste buscar refúgio. No início do livro de Ruth, a gente vê que
Elimeleque, ele se afastou dos caminhos do Senhor, ele vai então buscar refúgio lá em Moabe. Agora nós encontramos Ruth, uma moabita, que vem em Belém, terra de Deus, terra prometida, terra do povo de Deus, buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. E é nesse lugar que nós devemos buscar refúgio, meus irmãos. É nesse lugar que nós devemos buscar proteção. Eu não sei onde você tem buscado proteção para a sua casa, mas eu quero chamar a sua atenção. Busque proteção debaixo das asas do Senhor. E então, Ruth começa a trabalhar ali, ela vai ficando conhecida de Boaz, e Boaz, meus irmãos, é um homem levantado por Deus ali para trazer redenção e resgate na vida daquelas duas mulheres. Porque toda família precisa de um resgatador. Aí nós vamos encontrar aqui um conceito que nós vemos em Ruth, que é o Goel. Goel é uma figura, é uma palavra que significa resgatador. Quando alguém se encontrava nessa situação, como Ruth e como Noemi, não tinham mais esposo, não tinham filhos, estavam ali desprotegidas, um parente, o parente mais próximo delas, poderia resgatá-las. O que seria isso? Assumir o casamento, comprar a propriedade e trazer proteção e provisão sobre a vida delas. E então, conversando, quando Ruth volta para sua casa e ela está conversando ali com Noemi, e Noemi pergunta: onde que você foi trabalhar? Ela fala: foi no campo de Boaz. Noemi conhecia, ela conhecia a sua família e ela sabia que Boaz tinha parentesco com elas. Só que havia alguém que estava na frente, na preferência ali, havia uma sequência, de resgatadores e havia um que estava na frente. E então, Noemi orienta Ruth, e eu falo, leia essa história, porque aqui a gente não vai ter tempo de abranger tudo isso, mas Noemi orienta Ruth. Ruth, então, seguindo a orientação de Noemi, ela se apresenta para Boaz. E ela fala, e ela deixa muito claro que gostaria que Boaz fosse o seu resgatador. E então Boaz, diante disso, ele se coloca numa empreitada. E ele vai então conversar com aquele que tinha preferência. E a partir daquele momento, quando aquele que tinha preferência, aquele parente, deixa muito claro: olha, eu não quero resgatar, então Boaz se levanta como resgatador daquelas duas mulheres. E é interessante que, apesar de ter essa condição, Boaz não tinha obrigação de fazer isso, mas ele decide trazer proteção e provisão para aquelas duas mulheres. Mas sabe o que isso nos aponta, meus irmãos? Na verdade, a figura de Boaz aponta para Cristo, porque toda família precisa de um resgatador. Nós um dia também nos afastamos da presença e dos caminhos de Deus, mas quando nós olhamos para Cristo, Ele viu a nossa família destruída. Ele então, enxergando tudo isso, Ele se fez próximo de nós. Ele se fez o nosso parente, Ele se encarnou, Ele se tornou como um de nós. E Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter redenção. E isso, meus irmãos, nos aponta para a verdade do Evangelho. Evangelho é isso. Evangelho é a base da família restaurada. E aí quando nós olhamos para Deus, a gente vê que Deus restaura e vai muito, muito além daquilo que nós pedimos. Sabe por quê? E nós vamos caminhar para o final dessa reflexão. E às vezes quando a gente olha para o cenário da nossa família, a gente pode achar que não tem mais jeito. Essa mulher, Noemi, ela tinha tudo para achar que a sua vida tinha acabado e a sua família tinha chegado ao fim. Mal sabia ela que Deus, na verdade, estava trabalhando, Deus estava ali tecendo um novo destino para a sua vida e para a sua família. Quando Ruth se casa com Boaz, eles têm um filho. E eu quero chamar a sua atenção aqui para que o livro de Ruth termina assim. Isso é muito lindo para nós, porque o filho que Ruth e Boaz têm é Obed. E Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. E a partir da linhagem de Davi, quem é que nasce? Jesus. E onde que Jesus nasce? Em Belém. Em Belém.
Então, na casa do pão, nasce o pão da vida. Aquele que traz restauração para a nossa casa, para a nossa família, para todo mundo. Então, quando a gente fala de família, a gente está falando de algo que é muito precioso para o Senhor. E daqui a pouco nós vamos louvar a Deus com uma canção. Eu já convido a equipe para estar aqui se posicionando, porque eu quero que você saia aqui desse culto com essa verdade no seu coração, de que Deus, Ele está tecendo uma história que muitas vezes nós não percebemos. Nós não temos noção do que Deus está fazendo. Talvez você não tenha um entendimento hoje do que Deus está produzindo através da sua família, assim como Noemi não tinha. Mas Deus estava ali a partir da história daquela mulher angustiada. Deus estava tecendo a história da redenção. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Deus traz esperança, renovo, restauração, onde muitas vezes nós achamos que já não tem mais jeito. E eu quero que você coloque a sua família diante do Senhor, do jeito que ela está. Do jeito que ela está, com a realidade que ela está hoje, apresente a sua família diante de Deus. Seu casamento, seus filhos, é enfermidade, é algum outro tipo de necessidade, é um milagre que você precisa, apresente isso diante do Senhor, sabendo que Ele pode trazer provisão, Ele pode trazer milagre, Ele pode trazer novidade de vida sobre a sua casa, hoje. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Apresente a sua vida. Há algum caminho que você precisa corrigir hoje? Talvez você esteja sendo tentado a ir para Moabe, a sair de Belém, a tomar uma decisão que vai trazer sérias consequências para a sua vida, para a sua família. Busque orientação, busque direção de Deus. Tome uma decisão hoje. A minha vida e a minha casa estarão debaixo das asas do Senhor. É nele que nós vamos buscar refúgio. É nele que nós vamos buscar proteção. Não saia debaixo da proteção de Deus. Não saia, não saia, não saia. Pai, nós estamos aqui nesta hora, neste momento, diante dessa palavra, Deus. Como precisamos viver todos os dias debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar cada casa, cada família. O Senhor sabe, Deus, a realidade que cada um tem vivido. O Senhor conhece, Deus, os dilemas, as dúvidas, decepções, frustrações. Mas quando olhamos para o Senhor, encontramos esperança, encontramos redenção, encontramos destino, encontramos futuro para nós. O Senhor pode todas as coisas, por isso traz bênção, Deus, sobre a vida de cada um aqui, sobre cada casa. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém.